Então, a gente parou naquela parte do livro onde ele ele estava lá com os seus falangeiros ajudando, né, aquele benzedor, que ele ajudou gratuitamente, na verdade, ele ajudou simplesmente porque o Cavaleiro da Estrela da Guia pediu. Inclusive, gente, nessa parte, ele vai contando que os espíritos, eles estão ali como falangeiros das trevas, mas eles estão fazendo um trabalho para a lei. É um trabalho de cuidado ali de um benzedor, a pedido de um ente de luz, que é o Cavaleiro da Estrela da Guia, tá? E esses seres, ele mesmo no livro conta que eles vão ascendendo, ou seja, eles vão evoluindo, vão aprendendo, vão se conscientizando, e às vezes quando eles estão lá na frente, já estão evoluídos em esferas ascendentes, em esferas luminosas, quando eles precisam, eles voltam até a antiga falange para pedir ajuda em alguns trabalhos que é preciso acessar essas esferas mais densas. Então, é assim, não existe esse tipo de preconceito com os seres da luz quando se utiliza, mas é assim, são seres das trevas, são espíritos ainda muito arraigados a sentimentos negativos, mas isso não quer dizer que eles não possam fazer nada de produtivo, entende? Pode, é aquele velho ditado, né? Não existe o bom faz coisas ruins e gente ruim faz coisas boas. Então a gente aproveita essas situações. E ele está lá pelas tantas, lá em 1880 já, ou seja, já passou quase, não, mais de 100 anos, né? Porque ele saiu da cova em 1768 e agora eles estão em 1880, tá? E ele foi um dia apresentado a outros dois guardiões. Um era o guardião das sete portas e o outro o guardião dos caminhos, o poderoso tranca-tudo. E aí, gente, só fazer uma pausa, pode ver que ele se refere sempre com o termo guardiões, mas ele está se referindo a guardiões das trevas. Lembram lá que eles reúnem lá na Assembleia, né? É do mal mesmo, né? São esferas densas, negativas, pesadas. Eu não estou tratando de Exu de lei ainda, tá? Então, quando ele fala guardião dos caminhos, eles não usam o termo Exu ainda. Eles estão em 1880, tá? E ele não usa. Até uma curiosidade, Exu tranca tudo é um Exu, inclusive, que trabalha com meu pai. E a gente teve essa informação, veio, né, o Exu e falou, olha, né, seu Exu tranca tudo e tal, e falou da mentoria dele, como se fosse um mentor, um guardião que cuida do meu pai. Então, eu já tenho por ele, já tenho gratidão, assim, já natural por essa falange, tá? E o outro que é o guardião das sete portas, ou, posteriormente, a gente vai ver o Exu das sete portas. E aí, esses guardiões, o Tranca-Tudo e os sete portas, eles eram também grandes chefes das trevas, com falanges gigantes, e se encontravam na assembleia dos grandes chefes das trevas e conheciam o guardião da meia-noite. E eles eram calados, ele falou, eles eram calados como eu. A gente nunca a gente nunca, um respeitava o outro e eles se davam bem, né? E eles ficaram amigos, na verdade, ou aliados dentro da assembleia, e cada um tinha o seu modo de agir e eram leais uns aos outros. Nesse tempo, um ser iluminado convidou o Guardião da Meia-Noite para conhecer, olha lá, um guardião de linha africana. Olha lá onde vão se encontrando. Olha isso. Então, foram conhecer um guardião de linha africana. O guardião da linha africana traz o nome Exu, que eram chamados os guardiões da linha africana, que eles chamam do culto antigo, o culto antigo africano, porque o nome, o termo Exu, é africano. O termo Exu não veio com a Umbanda, ele é um termo africano.
né? Ah, mas Exu na África era diferente. Eu disse, claro que era totalmente diferente, não existia incorporação de falangeiros de Exu. Exu era cultuado, né? Era sempre o primeiro a ser cultuado, a gente até estudou sobre isso, mas não havia incorporação de Exu no culto antigo africano. Ele até fala sobre isso, tá? E eles aceitaram, né? Foram conhecer esse guardião africano e aí esse guardião fala assim, olha, vou mostrar uma coisa que vocês nunca viram. E aí ele falou ó, que ele ficou perturbado com o que ele viu. Ele fala, olha, eu achei que eu já conhecia de tudo aqui desse lado, mas ele percebeu que algumas coisas estavam ocultas ao seu olhar. Por quê? Porque não é porque o espírito morre que ele está lá, eu estou lá nas trevas, estou lá naquela dimensão, naquele espaço, nas trevas, e ele vê tudo que tem lá. Porque dentro dessas dimensões existem muitas coisas, espíritos, lugares que são ocultos, como se fossem em vibrações diferentes, justamente para se esconder. E esse guardião africano consegue fazer com que eles vejam esse local, que é um local com um portal com muitos símbolos. Símbolos alguns que ele já conhecia, mas o portal não. E lá tinham 2 lanceiros da antiguidade guardando. E quando viram que eles chegaram, né? Tava os sete portas, tranca tudo, e o guardião da meia-noite, junto com esse Exu, né? Que é um guardião africano. Quando chegaram lá, ele falou, que lugar que é esse? Ele falou, olha, esse é um local, um dos templos pertencente ao Grande Oriente. Existem muitos iguais a esse no astral Guardião da Meia-Noite. E aí, gente, tem muitas obras do Rubens Saraceni que eles falam, tá? De bibliotecas, de templos do Grande Oriente. Porque o Grande Oriente são templos, são pontos de apoio na espiritualidade de luz, de conhecimento. Não é para recolher espírito sofredor, não. Esses pontos do Grande Oriente, eles servem para desenvolver determinados espíritos que são autorizados a ingressar nesses templos. Então, são templos de desenvolvimento de conhecimento, com extensas bibliotecas, salas de estudos, né, nas mais diversas áreas. E, inclusive, o Grande Templo do Oriente, ou né, o termo Grande Oriente, é um termo amplamente utilizado na maçonaria. E um dia eu vou falar, ainda tem um livro que fala, eu sempre falo, né, para os meus pais, da maçonaria, que o regente da maçonaria é Xangô. É Xangô que é o regente da maçonaria. E se vocês observarem, na maçonaria, quem já visitou um templo, né, maçônico, você vai ver que a fruta, uma fruta simbólica dentro da maçonaria é a romã. A romã é fruta de Xangô. Então, tem uma série de elementos ali associados a Xangô que vinculam. Depois a gente fala sobre isso. Voltando lá para o Grande Oriente, né? Ele percebeu, quem atendeu eles no templo, desse templo do Grande Oriente, ele tinha alguma coisa familiar, mas não conseguiu identificar. Eles tiraram as armas, deixaram as armas lá na portaria e foram chegar no Grande Templo. Quando chegaram lá, eles receberam colares com pedra verde para se proteger, para proteção deles. Lembra que eu falei que as diferentes vibrações afeta, inclusive, o perispírito. Se o espírito está lá há 100 anos em esferas densas, esferas negativas, se ele vai para uma esfera superior, não é assim, ele vai lá, fala, ai, estou bonzinho agora e perde. Não, existe todo um preparo energético desse perispírito para ele poder transitar entre essas dimensões. Por isso que eles receberam esses colares com pedras, para poder ficar lá dentro sem se prejudicar, sem se desequilibrar. Quando eles entram, né? Aí o guardião da meia-noite pergunta para ele, vocês já conheciam aqui, né, o compadre, o Sete Portas e o Tranca-Tudo? Ele falou, a gente já veio algumas vezes aqui, mas só em ocasiões muito especiais, né? Aí o guardião da meia-noite fala, mas qual que é a ocasião, né, especial? Aí o porteiro fala, é você. Hoje
é você a ocasião especial. E quando ele entra num lugar estranho, ele fica muito quieto. Ele não abre a boca. Ele fala, ou seja, só observava e ouvia. Então, essa era ele já tinha aprendido esse comportamento nas trevas para evitar encrenca. E aí, gente, só para vocês terem uma ideia, quando ele fala que ele ficava quieto, inclusive em pensamento. Porque nesses locais, esses espíritos conseguem ouvir tudo o que ele pensa. No plano espiritual, não só espíritos de luz, como espíritos graduados, que têm conhecimento, mesmo nas trevas, eles conseguem ouvir os pensamentos. Então, você tem que tomar cuidado com o que você pensa. Enquanto encarnado, eu consigo esconder meus pensamentos, mas depois não, você é o que você é. Então, ele silenciava, isso é uma capacidade também importante, que é aprender a silenciar o pensamento e para ninguém ouvir o que ele está pensando, para ele ficar ali neutro, ele não sabe direito onde ele está, o que está acontecendo, o que vai acontecer, para evitar encrenca, entende? E nesse momento tinha um salão muito grande, um salão oval, com disposição, com mesas, cadeiras, pessoas, e ele olhou aquele monte de gente e só conheceu o Cavaleiro da Estrela da Guia, né? Então ele foi se controlando, ele falou, sou o guardião das trevas, mas eu sei me controlar. Nisso um homem se levantou e disse, muito bem, senhoras e senhores, como todos sabem, nós temos entre nós um dos maiores guardiões das trevas. É o guardião da meia-noite. Todos já o conhecem e sabem quem ele é. Eu vi eles assentirem com a cabeça. Pois bem, o cavaleiro da estrela da guia falará por ele aos senhores. E o cavaleiro levantou-se e foi até o meio do salão falar sobre a minha conduta, né, o cavaleiro da estrela, o cavaleiro da meia-noite, e dos auxiliares que eu já tinha emprestado. Pediu que alguns dos auxiliares, viessem, né, até lá prestar o seu testemunho, seu depoimento. Por quê? Porque eram ex-escravos do Exu da meia-noite, do guardião da meia-noite, que haviam evoluído graças a quê? Aos ensinamentos do guardião da meia-noite. Lembra que ele era conhecido como professor? Porque ele vinha, recolhia os seus escravos, escravizava, claro, gente, está nas trevas, né? Está nas trevas, age como as trevas. Ele escravizava aqueles espíritos, mas ele esclarecia o motivo pelo qual eles estavam ali. E isso ajudava eles a compreenderem e a caminharem em evolução à luz. Então, ele conseguiu resgatar com essa atitude dele milhares de espíritos, tanto ele quanto a sua princesa, com esse esclarecimento dos escravos, né, dessas pessoas que eles escravizavam. E aí isso tudo foi relatado dentro do Grande Oriente. E ele, quando começou a ouvir, né, esses falangeiros vindo, olha, nós agradecemos a oportunidade que nos deu um dia, Barão. Não o esqueceremos por todo sempre, pois hoje sabemos que era a lei maior que nos castigava, e não o Senhor. E ele não conseguia falar nada, ele já começou a ficar incomodado, meio nervoso, né? Aí começou a trazer as mulheres, a mesma coisa, agradecendo, contando como elas tinham evoluído, cada uma contando a sua história, né? E aí ele fala assim, ó, os ossos da garganta estavam sufocando-me. Mesmo um caveira como eu sente isso, ou seja, a voz estava embargando. E o cavaleiro continuou a falar dele. Quando terminou, todos se levantaram e aplaudiram. Até o ancião que dirigia a reunião levantou-se. Aí ele fala assim: não sei se uma caveira derrama lágrimas, mas eu senti como se isso estivesse acontecendo. Finalmente eu recebi aprovação pelo pouco que fizera. E aí o dirigente perguntou para ele: acha que foi pouco que você fez, guardião da meia-noite? Sim, podia ter feito muito mais se tivessem me solicitado. Aí ele falou assim: ah, gostaria de fazer muito mais? Então, aceite trabalhar com a gente, né? Aí ele assusta, ele fica, mas talvez eu entre em confronto com o que eu sirvo, porque ele serve as trevas. Ele é o guardião das trevas.
Lembra que lá nas trevas ele tem um maioral que é o chefe, naquela região negativa onde ele está. Só para lembrar, não é o diabo, não é o diabo. Na região, na esfera onde ele está, existe uma chefia que eles chamam de maioral, que é o maioral daquela região trevosa onde ele está. Aí o ancião fala para ele: não, guardião, olha que bonito. No fim da linha, os extremos se encontram. O de cima entrecruza com o de baixo e formam um todo. Nós somos aqueles que habitam o meio. Então, o que ele quis dizer? Não vai ter conflito, não vai ter problema. Aí ele fala: é interessante isso. Ele fala: o todo, existem muitas partes que o compõem. E nós somos a parte visível do todo. Temos acompanhado você desde a sua morte, guardião. Vimos o seu desespero e a sua queda. Vimos também a sua ascensão e a sua conduta. Vimos quando você quis ler os livros negros e também conhecer os mistérios que envolvem as trevas. Olha como é importante, gente, até nas trevas, o estudo. Tudo é importante, o estudo é fundamental. Por isso que eu falo para vocês, o estudo é o caminho. Seja qual estudo for, tá, gente? A gente vai. Não estou falando que o meu estudo, pelo amor de Deus, é o estudo da casa, mas estudar é parte, é indissociável. Eu não consigo pensar em evolução sem pensar em estudar. E isso vocês estão vendo até de um guardião das trevas. Sem estudo, ele não conseguiria evoluir. E aí o ancião continua falando que, olha, a gente viu também como você se conduziu pela lei do karma, né? Atuava no karma. O que é karma? Tenho que punir quem precisa ser punido. Por quê? A lei de Deus pune? Não é punição, tá, gente? Mas cada um colhe o que planta e precisa disso para entender as consequências dos seus atos. Isso é lei do karma, né? E aí ele falou: olha, tá tudo escrito no seu livro, guardião. Então, nós não. Aí ele fala: nossa, mas ele já fica preocupado, né, de estar em conflito com as trevas, que ele está lá nas trevas, gente, ele não vai passar, de repente faz assim, ó, uma asinha surge, e continua um caveira, continua um ser trevoso, né? Aí ele fala: olha, então eu vou fazer o seguinte, eu não quero me encrencar com os grandes guardiões das trevas, né? Já chega o erro que eu cometi na carne. Ele fala: não vai acontecer nada disso, guardião da meia-noite. Diga então como poderia ajudá-los. Aí o ancião fala assim para ele: antes você terá que escolher. Então ele pede para escolher um dos símbolos sagrados para servi-lo. Aí ele fala: não entendi. Ele falou: ó, um dos símbolos que você escolher vai ser o seu instrumento para agir dentro da lei. O símbolo o amparará. Não haverá força ou entidade que o subjugue enquanto assim o proceder. Aí ele pensa, ele fala: mas isso é o mesmo que o príncipe lá nas trevas me propôs um dia. Ele fala: mas tem uma diferença. Aqui é a porta do retorno pro Criador. Além do mais, aqui é muito mais difícil do que com o príncipe, porque aqui não tem ninguém para te chicotear. Você é que vai ver quando você está subindo ou quando está caindo. E se cair, a lei vai te lançar num abismo muito mais profundo do que aquele que você já desceu. Aí ele falou: ah, meu Deus do céu, pensou, né? Estou me lascando tudo de novo. Saí do fogo para ir para a frigideira, né? Aí ele fala: mas foi isso que o príncipe fez comigo na tumba. Ele fala: não, você está no caminho para a sua evolução. Ele fala: ai, meu Deus, mas eu não posso pensar. Ele fala: não, até amanhã não, tem que escolher agora. Ele fala: mas ó, é igual fizeram comigo lá na tumba. Eu tinha que decidir na hora, ou era isso, ou era tudo ou nada. Aí o ancião fala para ele, fala: guardião, você já está ajudando, você já está fazendo, você só não percebeu, mas você já escolheu o seu caminho, né? Você já está fazendo isso sem pensar, sem ter que escolher, né? E aí ele fala: é por isso que a gente te trouxe aqui hoje, está na hora de você se levantar, guardião da meia-noite. Aí ele fala: tá, mas e se eu aceitar, né? Tá, vou aceitar. Pensou e aceitou. Ele falou: tá bom, eu vou aceitar seu convite. Acho que já viu bastante para saber que eu não me conduzo, mas que eu sou sempre conduzido.
né? Aí o ancião fala para ele, sabe a decisão, guardião. Escolha o símbolo e será regido pelas leis e mistérios que estão contidos nele. E aí, gente, não pensem, a gente já trabalhou, estudou em outro livro, os símbolos sagrados. E os símbolos sagrados, eles guardam uma força orixá. Não que cada orixá tem um símbolo, mas cada orixá, cada linha de vibração tem símbolos que vão representar aspectos da sua força. Então, quando eu tenho símbolos de Yansan, por exemplo, que podem ser espiralados, podem ser raiados, eles têm uma representação da força e vibração daquele orixá. Aí ele pede para escolher, fala, ó, você escolhe um símbolo, não está falando para ele qual, fala, escolhe um símbolo. E ele vai por intuição, na verdade, ele põe a mão exatamente naquele que ele precisa, né? Um símbolo que ele já é afim, só que não sabe. E ele escolheu um símbolo que tinha 3 cruzes em seu interior, né? Um símbolo com 3 cruzes. Imediatamente, uma luz forte se fez presente e foi tomando forma, ou seja, veio uma luz e aquela luz foi tomando forma. Quando já estava totalmente plasmada, vi, presta atenção, um ancião curvado, apoiando-se num cajado com diversos símbolos pendurados. Tinha o corpo coberto de uma palha desconhecida para mim. Quem é? Obaluaê, né? Então, vem aquele formato. Ah, é o Obaluaê, o orixá? Não, né, gente? O Obaluaê, o orixá, não é, ele é uma vibração, não tem como, mas vem um emissário, um auto-emissário de Obaluaê, que se plasma, ele até fala, a sua vibração era tanta que não era contida pela sua forma plasmada. Ou seja, aquela forma que se plasmou vibrava ao seu redor. Quando nós fizemos nosso primeiro trabalho no cemitério, até eu já falei disso antes, eu tive a oportunidade de ver um falangeiro de Obaluaê. E era muita luz, e era uma luz dourada, muito intensa. Então, era como se tivesse uma bomba de luz enorme no cemitério, e no centro você conseguisse ver aquela determinada forma. Mas era luz com sentimento, você sentia, é difícil até de explicar. Que aquela luz dourada vinha, era um conforto, um carinho, uma coisa assim, e foi recolhendo todas aquelas almas ali no cemitério. Tá? Então, o que ele viu aqui, ele viu aquela forma, mas a sensação extrapolava a energia daquele ser, daquele emissário de Obaluaê, extrapolava a sua forma plasmada. E ele sentiu os ossos, ele falou, sentiu os ossos descolarem do lugar, tal a intensidade. Quando ele levantou o cajado, eu fui puxado para o seu encontro. Pensei que ia me despedaçar todo, porque eu era só ossos. Caí de joelho aos seus pés, só então eu vi que ele era também só ossos. E aí, gente, para lembrar, os ifás, né, as lendas africanas de Obaluaê, sempre contam que Obaluaê é aquele velho coberto de palhas, mas que por baixo ele é a caveira. É uma caveira por baixo, né, daquelas palhas. Aí depois tem as 2 formas, a forma de Obaluaê moço e Obaluaê velho. Um que é forte, viril, e o outro que é cheio de chagas, né? Então ele sentiu tudo isso e viu que aquele ser também era de ossos, né? A ponta do cajado tocou na minha cabeça e um choque muito grande percorreu todo o meu corpo. E ele pensou, vou morrer outra vez. Imagina, gente, eu fico imaginando a cena, você fica pensando, você fica colocando uma imagem mental na sua cabeça. Ele falou, ai meu Deus, o choque que o cajado de Obaluaê foi tão grande quando a voz dele, que é uma voz gutural, o que é uma voz gutural? É uma voz assim, ó, sabe? Aquela voz assim de... Não é uma voz, entende? É uma voz grossa, densa, uma voz gutural. Respondeu ao meu pensamento, ou seja, aquela entidade
via, ouvia o pensamento dele e disse: não morremos duas vezes, Exu da meia-noite. Eu o marco como um dos meus. Você me serve e eu o amparo. Você me serve e a lei viverá em você. Você foi lançado ao solo pelo poder do símbolo da cruz. Você carregará a cruz e a lei o ajudará. Mas se você abandoná-la, ela o esmagará. Com poderes vêm responsabilidades. Com o poder e o amparo de um símbolo, vem a responsabilidade de guardar e agir por aquele determinado símbolo. Entendem isso? O tamanho da responsabilidade? Então, sua força não é maior do que a sua cruz, mas ela lhe dará forças para carregá-la. Sirva e ela o engrandecerá, mas renegue-a e fraco se tornará. Ame sua cruz e o amor dela o inundará, mas odeia e odiado será. Então ele vai, né? E assim ele foi falando, mas assim como ele veio, ele se foi. Aí ele levantou, então o Baluaê deu para ele e explicou as incumbências, as responsabilidades que vinham ao se tornar um Exu, que aí é o Baluaê que chama ele de Exu da meia-noite. Entende? Então, quando um espírito se torna um Exu, ele assume um compromisso muito sério de trabalhar para aquele símbolo, para aquela falange, para aquele determinado orixá. Honrar e respeitar e zelar pelas forças que o amparam, que dão poder para ele, mas que dão também a responsabilidade de agir de acordo com elas. Isso é fundamental. Exu nenhum contraria a força pela qual ele jurou ao ser iniciado. Então, Exu que vem fazer coisa errada aqui, não é Exu. Ou é o médium, entende? Certas incorporações. Não que a gente consiga compreender exatamente o bem e o mal, tá? A gente vai ver, não é para distorcer, não. Mas a gente vai analisar isso com mais profundidade. Os livros vão ajudar, tá? Então, ele estava lá todo, ele falou, levantei trêmulo, todo apalermado, todo atrapalhado, e todo mundo aplaudiu. E ele falou, ai meu Deus, para que estão aplaudindo? Ele falou, agora você é um dos nossos. Aí ele falou, mas como que um caveira pode ser um de vocês, né? Aí ele disse, nós estamos separados por uma linha muito tênue, guardião. Você está à esquerda da cruz e nós estamos à direita da cruz, mas nada mais nos separa, né? Ele falou, mas eu ainda sou um esqueleto de manto negro. Aí o ancião que estava conduzindo, né, a audiência falou, olha, se você quiser, você pode voltar à sua forma original. Aí ele fala, não, isso eu não quero. Eu tenho vergonha do meu passado. Então, tá bom, vai ficar com essa forma. Vai ser reconhecido. Aí ele pergunta, né? Quem que era o ser de luz que veio até aqui? E o ancião responde, é o Senhor dos mortos, guardião das almas que passam pelos cemitérios. Aí ele fala, maior, guardião? Ele fala, mas é o maioral lá do cemitério em que eu fui enterrado? O chefe da região escura? Ele faz essa confusão. Maioral, para ele, era o chefe das trevas. Ele fala, não, né? Aqui, lá, nas zonas escuras, reina esse que vocês chamam de maioral, é um chefe dessa região, né? Mas existem outras faixas de atuação, né? Então ele fala, o maioral da Assembleia não é o mesmo da linha das almas, do ritual africano. Aqui, esse maioral é o que tem o símbolo da cruz. Então, ele já está dizendo que aquela entidade, em 1880, com que ele estava tendo contato, era chamado de maioral e era chamado de Obaluaê pelo ritual africano. Vocês estão vendo que a Umbanda não começou em 1908? Vocês estão vendo que tem muita coisa antes, na espiritualidade sendo formada, muito antes preparada? Lógico, foi formalizada em 1908, mas o astral já estava assim, ó, com as entidades africanas, com as entidades indígenas e com as entidades europeias. E posteriormente com os kardecistas também. Tudo isso influenciando.
né? Aí ele fala, mas por que me chamaram de Exu da meia-noite? Ele falou, é assim que são chamados aqueles que estão à esquerda no ritual antigo, entende? Então é o ritual africano antigo que traz o nome de Exu. Aí ele falou, ó, você olhou bem o símbolo? Sim. Ele falou, então onde você vê, você vai reconhecer. Aí, olha para sua capa, guardião. Quando ele virou, tinha um símbolo gravado nela. Aí ele falou: quem que fez isso? Ele falou: foi o senhor Obaluaê, senhor dos mortos, quem marcou com a sua esquerda. Então, o Baluaê, naquele ato que vem, conversa, explica com ele, grava na capa dele o símbolo que ele escolheu para atuar em nome de Obaluaê, né? E aqui ele está falando, olha, é aqui que a gente, né, se reúne, aí ele vai explicando, depois que o Balói vai embora, ele fala, mas, nossa, eu não entendi nada, né, eu sou Exu agora, não sei nem o que que é Exu, não sei o que que eu estou fazendo aqui, e ele vai conduzindo lá dentro do Grande Oriente, luminoso, e vai mostrando a biblioteca, os corredores, os livros, e ele fala, nossa, mas é muita coisa. Ele falou, olha, os milênios fizeram isso. Aqui é somente um dos centros de estudo do Grande Oriente Luminoso, né? E ele pede para o Exu da Meia-Noite que leve, né, alguns livros. Falou, agora você vai estudar esses 7 livros, né? O livro Dourado, que fala da história do Grande Oriente, estuda e depois você devolve esses livros aqui, né? E aí, nesse momento, ele viu dentro do Grande Oriente uma pessoa, como se fosse uma bibliotecária, e ele reconhece que era a sua mulher na carne, né? Ela é uma madre, está plasmada o seu espírito como madre, possivelmente porque ela morreu como uma freira, né? Depois que ele morreu na carne, ela vai para um convento, então a forma do perispírito dela é de uma madre e ela trabalha lá na biblioteca do Grande Oriente. Então ele conversa com ela, fala sobre os livros, mas ela não conhece. Inclusive, ela fica, novamente, ela fica chocada, né? Ela fala assim, olha, madre, né? Se precisar da minha ajuda, é só falar, o que você precisar, tal. Ela fala, Exu da meia-noite? Dele fala, é assim que eu fui denominado pelo senhor Obaluaê, e é assim que quero ser chamado. Aí ela fala, então tá bom, tal. Né? Eles ficaram conversando, que eles gostavam de ler, tal, tal. Aí a madre ainda fala, não, eu venho aqui, né, às vezes, tal, para poder estudar, porque eu trabalho na crosta terrestre, né, é onde eu vou, né, socorrer outros irmãos e tal. Então, ela fazia um trabalho socorrista como madre aqui na crosta terrestre. E não conhece, né, então ele fica emocionado depois que ela sai, mas é justamente a aparência, o ele não ter a aparência antiga, que faz com que ele não seja reconhecido, né? Porque ele ainda não está preparado para lidar com isso. Ele quer conversar, quer pedir perdão, mas ele ainda não está preparado. E ela fica meio assim, ela conversa com ele, mas fica chocada com ele. Tanto que ela fala assim, ele fala para ela, fala assim, madre, sou um demônio, não escondo quem eu sou. E não me envergonho disso. Posso não gostar de ser o que eu sou, mas não nego e nem escondo isso de ninguém. Aí ela fala, é uma escolha sua, né? Porque ela fica, a aparência dele não é bonita, né? E aí o Cavaleiro da Estrela da Guia pergunta para ele, fala assim, você conhece ela? Ele falou, vai adiantar mentir? E eles dão uma gargalhada e não adianta, né? Não adianta esconder. Aí eu vou parar aqui, não, mais um pouquinho, mais no finalzinho, já um minutinho. Quando eles estão saindo do templo, ele vai inclusive comentando, né? Que ele fala: olha, eu acho que é importante assustar pela aparência, né? Vão saindo dando risada, que é bom ser feio para assustar mesmo, né? E quando eles estavam de saída, um cavaleiro com uma lança e uma armadura antiga aproximou-se deles. Aí o cavaleiro da Estrela da Guia diz assim: Guardião da Meia-Noite, esse é o senhor Ogum-Megê. Lembrando, não é o orixá,
é um alto-falangeiro. Lembra lá das hierarquias, tá? Então, vem um alto emissário de Ogum Megê, tá? Conversar com eles. Ele falou, ó, no símbolo da espada, você saberá como ele trabalha com o senhor Obaloaê, tá? E logo igual a ele, pois são milhares, o procurará e o instruirá nos mistérios que envolvem o Campo Santo. Aí ele fala, mas todos os cavaleiros, então, de Ogum Megê são iguais? Ele fala, sim, mas aquele que o procurar terá um símbolo quase igual ao da sua capa, apenas voltado para a luz. Por quê? Porque existem as feições, isso é até importante falar, as feições, as formas dos falangeiros de uma mesma linha, normalmente são muito parecidas, ou até mesmo iguais. Mas os símbolos que cada um carrega podem ser diferentes. Por quê? Porque eu posso ter um falangeiro, igual ele diz, de Ogum Megê, que é um emissário de Ogum, mas trabalhando na vibração de Obaloaê. Lembra que a gente sempre estudou que as linhas se cruzam? Que eu tenho o entrecruzamento das linhas? Assim como eu tenho lá um caboclo da pena dourada. Então, um caboclo da vibração de Oxóssi, com a pena que é da vibração de Oxalá, dourado, que remete à vibração de Oxum. Então, eu tenho esse entrecruzamentos de símbolos, que na verdade os símbolos só estão representando a forma e a força da atuação daquele falangeiro. Então, eu posso ter um Ogum Megê que trabalha com essa. Eu posso ter um Ogum Megê para atuação de Obaloaê, inclusive no cemitério. Né? Então, mas eu tenho algum de ronda no cemitério? Também tenho algum de ronda no cemitério. Também tem algum Megê, ou algum de lei, né? Então, normalmente, só para vocês entenderem, algum Megê ou algum de lei, o ponto de força é no portão, no muro do cemitério, tá? É como se algum Megê fizesse ali toda a circunferência dos muros do cemitério é feita por algum Megê, tá? Por isso que, quando se vai no cemitério, uma das entidades que se saúda e que se pede licença é para algum Megê ou algum de lei, que também tem ali regência no cemitério. Cemitério é campo de muita gente, tá? Muita gente mesmo. Lado de cima do cruzeiro, Obaloaê. Lado de baixo do cruzeiro, Omulu. Ou o cruzeiro como um todo, para aqueles que entendem, o Mulu e o Baluaê, o mesmo orixá, é o cruzeiro dos dois. Só para lembrar, gente, que a gente está aqui. O Rubens Saraceni, ele fala de algumas peculiaridades, alguma divisão de orixá, que eu até vou falar para vocês. Eu gosto, eu concordo, eu acho muito lógico tudo que ele apresenta. Mas, por exemplo, nós não cultuamos o Xumaré na tenda. Nós não cultuamos Ebonitá na tenda. Então, a linha que o vô segue é uma linha tradicional, não é de Umbanda sagrada exatamente. Isso não quer dizer que a gente não tem inúmeros aspectos daquilo que é tratado, que é comum a muitas Umbandas, entende? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que a gente pode estudar todo e qualquer livro, muitas doutrinas, mas a gente tem que filtrar de acordo com aquilo que a gente pratica. Senão você fala, ai, mas o vô não tem lá no terreiro. Não tem, gente. Entende? É uma outra visão. Isso não muda a qualidade da vibração, não muda a forma de atuação do orixá. Simplesmente são classificações dadas, formas de trabalhos dadas. Entende? Então, eu penso nisso sempre, só que o vô nunca falou para mim, ó, para de estudar essas coisas e para de falar isso, tá errado. Entende? A única coisa que ele falava, filho, sempre analisa com prudência as coisas. Para a gente olhar, fazer justamente isso, fazer essa comparação. Ó, tem isso aqui, tem isso aqui, não tem certo e errado. A gente precisa entender o que, compreender as vibrações, compreender a atuação
muito mais do que ficar brigando por causa de nome, gente, classificação, se é isso, se é aquilo, para de se perder tempo, né? A gente não é para isso. É muito mais importante o como e o porquê, as coisas, entender a essência do que ficar se perdendo em detalhes, que não é para isso que é estudo nenhum, senão a gente não pode estudar livro nenhum, né? Então a gente volta no próximo, que vai ficando cada vez mais emocionante. Eu consegui falar essa parte sem chorar, porque toda vez eu choro, que ele começa a receber de Obalu, aí eu começo a chorar, mas eu consegui. Cada de ler o livro, a gente tem bastante coisa boa ainda, bastante coisa bacana, mas agora já está passando já do meio para o fim. A gente vai dar uma adiantada, tá? Eu espero que vocês fiquem bem, espero que vocês fiquem tranquilos.